Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais uma aula, para mais um encontro de direito penal. Nós estamos falando, dentro do direito penal, da teoria geral do delito. Lembrando que o delito ou o crime é um fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. Esse é o conceito analítico. Dentro do fato típico, nós temos os elementos objetivos, conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Nós temos o elemento subjetivo, que é o dolo, o elemento normativo, que é a culpa. Nós temos uma modalidade híbrida, que é o préter dolo. E tudo isso nós já vimos. Nós estamos agora falando sobre a figura do erro de tipo, que em algumas situações ele pode excluir o crime, quando for essencial e quando for excusável, ou essencial e inexcusável, quando não tiver a previsão na lei da forma culposa. Caso contrário, vai responder a título de culpa. Dali, nós fomos então para o erro de tipo acidental. E o que a gente viu sobre o erro de tipo acidental? Bom, amigos, nós vimos então que o erro de tipo acidental, ele nunca vai excluir o crime, porque ele sempre vai atingir a falsa percepção da realidade, sempre vai atingir um elemento acessório. É importante lembrar disso, tá? Dos erros acidentais, a gente já trabalhou o erro sobre a pessoa, aberratio persona. Ou seja, o erro é virtual. O indivíduo se confunde com a pessoa que é a vítima do crime. Geralmente alguém muito parecido, algo do gênero. Qual é a grande sacada no erro sobre a pessoa que a gente tem que lembrar? Que nesses casos não se leva em consideração as circunstâncias ou qualidades da vítima, mas sim as circunstâncias ou qualidades de quem o agente queria cometer o crime. Então, se o indivíduo queria cometer o crime contra o seu irmão, mas confundiu ele com outra pessoa, vai responder, inclusive, como se tivesse cometido crime contra o irmão, como se o irmão fosse. E se for homicídio, por exemplo, matar o irmão é uma agravante, vai incidir, certo? A mãe, sob a influência do estado puerperal, que vai até o berçário, mata a criança e depois se descobre que ela cometeu um erro, pois não era seu filho, ela também vai responder por infanticídio, porque houve o erro sobre a pessoa. Mas esse, meus amigos, é um dos erros acidentais. Nós temos mais. O próximo, que seria aqui a letra B, nós vamos chamar ele de erro sobre o objeto, certo? Toda vez que os senhores enxergarem objeto, lembrem que objeto é coisa. Então, quando a gente fala de erro sobre o objeto, nós sempre vamos trabalhar coisa versus coisa. Res, né? Objeto. O indivíduo queria cometer o crime sobre um objeto, mas por um erro, por uma falsa percepção da realidade, acabou cometendo o crime sobre outro objeto. Exemplo. A adentra numa relojoaria.
e subtrai um relógio Rolex avaliado em R$ 30.000, certo? Essa conduta, ela está tipificada no Código Penal como crime. É o artigo 155 do Código Penal, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. O que se descobre depois? Se descobre depois, amigos, que esse relógio, na verdade, subtraído, era uma réplica. E essa réplica valia, por exemplo, R$ 300. Vejam, nós temos aqui uma falsa percepção da realidade, que está no valor do objeto. Concordam comigo? Mas os elementos do crime, neles o erro não incidiu. O A subtraiu? Sim. Para si ou para outrem? Sim. Coisa? Sim. Alheia? Sim. Móvel? Sim. O erro não incidiu nos elementos do crime, incidiu quanto ao valor do objeto. Então, isso não exclui o crime. Claro, dependendo do caso concreto, tá? Dependendo do caso concreto, pode incidir aqui o chamado princípio da insignificância, com todas as suas regrinhas, né? Mínima potencialidade lesiva, ausência de periculosidade, ausência de reprovabilidade social, inexistência de lesão ou perigo de lesão, enfim, nós podemos ter a insignificância. Aqui, nesse exemplo, não vai incidir o princípio da insignificância, porque R$ 300 não é algo insignificante, certo? Então, cuidem com essa regrinha do erro sobre o objeto. O erro sempre vai recair na res, vai sempre recair na coisa, ok? Vencido também. Vamos para a letra C. A letra C, amigos, ela se caracteriza por ser o erro sobre as qualificadoras. Bom, para responder isso, para explicar a vocês o que seria o erro sobre as qualificadoras, eu preciso, em primeiro lugar, explicar a vocês o que são qualificadoras. Senhores, as qualificadoras, tá? Elas fazem com que o crime seja mais grave. Qualificadora faz o crime ser mais grave. Ok? Por exemplo, se a gente pegar o homicídio, vamos dar uma olhadinha no homicídio. O homicídio, no caput, ele está na forma simples. Matar alguém, pena
reclusão de 6 a 20 anos. Só que se a gente for para o parágrafo 2º, vocês já vão ver que ali diz homicídio qualificado. Se o homicídio é cometido. E aí nós temos uma série de qualificadoras. Por isso que às vezes diz, né, num caso concreto, que o fulano foi condenado por homicídio qualificado, duplamente qualificado, aquela história toda. Agora, há pouco tempo, tomando por base o dia que eu estou gravando essa aula, ocorreu aqui em Porto Alegre um fato terrível, né? A morte de uma pessoa por seguranças do supermercado Carrefour. E esse crime, ele provavelmente o indiciamento vai ser por homicídio triplamente qualificado. Qual é a primeira qualificadora que vai ter? Se a polícia entender que teve motivos de cor, vai ser motivo torpe. Se a polícia entender que não haverá motivo de cor, o motivo é fútil, pela confusão do mercado. Essa é a primeira qualificadora. Motivo torpe ou fútil. Segunda qualificadora, asfixia. Certo? Porque ele morreu por asfixia. Terceira qualificadora, recurso que impossibilita a resistência do ofendido. Eram 2 contra 1. Então vai ser triplamente qualificado. Isso vai fazer com que a pena cada vez mais fique próximo do máximo, quanto mais qualificadoras existirem. Mas, qual é a pena? Continua sendo 6 a 20? Não. A base, senhores, da pena passa a ser agora, olha ali, reclusão de 12 a 30. Então, quando a gente fala sobre erros sobre as qualificadoras, significa que o agente vai cometer um erro, vai cometer uma falha na forma qualificada, sobre a qualificadora do crime, não na forma simples. Isso quer dizer que o crime vai continuar existindo, certo? Então isso é uma informação importante. O crime continua existindo. O que talvez desapareça é a qualificadora. Exemplo: A adquire uma chave entra numa casa e subtrai uma TV. Qual é o crime que nós temos aqui? Nós temos o furto. Artigo 155 do Código Penal. E ele é qualificado. 155, parágrafo 4º. Por quê? Chave falsa. Vamos dar uma olhadinha? Venham comigo. Lá para o 155. Está aqui, dos crimes contra o patrimônio, o furto na sua modalidade simples. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, reclusão de 1 a 4 anos e multa. A partir do parágrafo 4º, a gente tem o furto qualificado. A pena já é de reclusão agora de 2 a 8. E olha o inciso 3, com o emprego de chave falsa. Então, esse furto aqui tem pena de reclusão
de 2 a 8 anos e multa. Mas suponhamos, pessoal, que essa chave se descubra depois que ela é verdadeira. Ou seja, o sujeito imaginou que era uma chave falsa. Isso é um erro sobre a qualificadora. Havendo esse erro, o furto volta a ser 1 a 4 anos. Mas percebam, o crime de furto continua existindo. O crime de furto não se altera, certo? Bom, dito isso, vencendo esses 3 erros, a gente entra agora nas espécies de erros acidentais que são chamados também de crimes aberrantes. Crimes aberrantes. O próximo, letra D, é o chamado erro sobre o nexo causal, certo? Ou também chamado de aberrácio causa. Aqui está. Aqui, meus amigos, vejam, crimes, obviamente, materiais, sempre crimes materiais. Porque o nexo causal é o elo entre a conduta e o resultado. A conduta está aqui. O resultado está aqui. Resultado naturalístico. Aqui está o nexo causal. E é aqui, exatamente aqui, que incide o erro. O erro não está aqui, o erro não está aqui. É por isso que o erro quanto ao nexo causal não exclui o crime. Certo? O indivíduo ele queria um resultado e ele alcançou esse resultado. Então, amigos, somente em crimes materiais dolosos. Exemplo. O A pretende matar o B. O resultado foi a morte. Mas no meio do caminho aconteceu alguns problemas. O A efetua um disparo em B, acreditando que o B já estaria morto, joga do precipício. E B morre por traumatismo craniano. Traumatismo craniano porque bateu a cabeça na queda.
encontra relação intimamente aqui com o dolo geral, inclusive, né? Quis matar e matou. Pergunto, o A matou? Sim. E matou alguém? Sim. Vejam que o erro não incide nos elementos do crime. Incide no nexo, na relação de causalidade. E ela não influencia em nada. Basta vocês saberem que a falsa percepção da realidade está aqui, ó, no nexo causal. De qualquer maneira, o indivíduo cogitou, preparou, executou e consumou o delito, mesmo que o meio pretendido por ele tenha sido outro. Certo? Penúltima modalidade. Erro na execução, também conhecida como aberratio ictus. Enquanto, pessoal, no erro sobre o objeto, nós tínhamos coisa contra coisa, aqui no aberratio ictus, nós vamos ter pessoa contra pessoa. Mas, professor, se é pessoa contra pessoa, qual é a diferença para o erro sobre a pessoa? A grande diferença, amigos, é a seguinte: enquanto no erro sobre a pessoa, tá, nós tínhamos duas pessoas e a terceira é virtual, tu achava que aquela vítima era uma pessoa e não é? No erro na execução, nós temos a presença de, no mínimo, 3 pessoas no caso concreto. As 3 não são, nenhuma delas é virtual. As 3 são reais. No erro na execução, tu não te engana quanto à pessoa que tu queria atingir. Não. Tu não te engana. Tu sabe bem quem ela é. Mas por um erro na execução, tu atinge outra pessoa. Geralmente um erro de pontaria, ou então porque a vítima desvia, ou porque quem comete o delito escorrega na hora de executar, certo? Então, se vê uma questão em prova dizendo que A pretendia matar B, certo? Erra o disparo e mata C, vocês sabem, sem sombra de dúvidas, que nós estamos falando de erro na execução. O crime aberrante aqui é uma aberratio ictus. Vejam, nós temos 3 pessoas aqui. Mas o que o erro na execução tem em comum com o erro sobre a pessoa? Amigos, o que tem em comum é que, nos 2 casos, não se leva em consideração quem o agente atingiu, mas se vai levar em consideração quem ele queria ter atingido. Isso é o que diz o artigo 73 do Código Penal. Vamos lá para o 73 para dar uma olhadinha? Vem comigo. Sete três.
Erro na execução. Tá aqui. Quando, por acidente, começa aí, ó, o cara é boca aberta, né? Ruim de mira. Quando por acidente ou por erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa adversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se o disposto no parágrafo 3º do artigo 20 desse Código, que é o erro sobre a pessoa. Aqui está. É o erro sobre a pessoa. Então, se eu quero matar o meu irmão, ele desvia e eu mato outra pessoa, eu vou responder como se eu tivesse matado o meu irmão, do mesmo jeito que o erro sobre a pessoa. Só que o 73 ainda continua. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 desse Código. A regra do artigo 70 é o chamado concurso formal. Como isso aqui vai funcionar? Vem comigo que eu vou te explicar. Nós temos duas espécies de erro na execução. O erro na execução pode ser com unidade simples, com unidade complexa. Com unidade simples vai ser quando nós tivermos uma única pessoa atingida. Aí se responde por um crime, certo? Levando-se em consideração quem o agente queria atingir. Agora, com unidade complexa, pessoal. Com unidade complexa, nós vamos ter ambas as pessoas atingidas. Ou seja, mais do que a pessoa avisada. Exemplo: A quer matar B. Efetua o disparo, atinge C matando. Certo? Mas também matou B. O A matou o B e matou C. Detalhe, ele não queria matar os dois. Se tiver o dolo de matar os dois, não é erro na execução. Não tem erro nenhum. Então essa morte aqui se deu a título de culpa. Nesse caso, o que nós vamos fazer? Vamos usar a regra do artigo 70. Pega-se a pena do crime mais grave, no caso B, homicídio doloso, 6 a 20, e aumenta-se de 1/6 à metade. Vamos supor que ele pega a pena mínima por ser primário, bons antecedentes, 6. O aumento também ao mínimo, 1/6. 1/6 de 6 é 1, 6 mais 1, 7 anos de reclusão seria a pena desse indivíduo. Na unidade complexa, então, sempre culpa, certo? E para fechar, letra F.
o chamado resultado diverso do pretendido, também chamado de aberratio criminis. Aqui, pessoal, no resultado diverso do pretendido, nós vamos ter, certo? Crimes diferentes. O indivíduo queria cometer um crime, mas acaba cometendo outro, certo? Exemplo. A deseja matar B. Erra o disparo e atinge o vidro da casa, praticando o crime de dano. Nesse caso, pessoal, o indivíduo vai responder pelo crime que ele queria cometer e não pelo crime que ele realmente cometeu, certo? Isso é uma coisa importante, só que nós temos que tomar um pouquinho de cuidado aqui. Porque o resultado diverso do pretendido está previsto no artigo 74 do Código Penal. Vamos dar uma olhadinha no que ele diz. Vem comigo. Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso, diferente do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Então, no exemplo que eu dei para vocês, o indivíduo vai responder por tentativa de homicídio apenas. Ele não vai responder pelo dano culposo, porque não existe essa previsão legal. Mas e se ele matasse e ainda assim quebrasse o vidro? Bom, amigos, aí, certo? Eu teria que usar a mesma regra do erro na execução. Eu teria que pegar a pena do homicídio, que é a mais grave, aumentar de 1/6 à metade. Da mesma forma, certo? Mas aqui são crimes diferentes. E assim, a gente termina o erro de tipo. Estamos entrando numa reta final do primeiro elemento do crime. Na próxima aula eu vou falar sobre a iter criminis, o crime consumado, vou falar sobre a tentativa, sobre o desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e crime impossível. Terminando esses itens, a gente já entra no segundo elemento do crime, que é a ilicitude. Certinho? Hora do café, do chazinho, daquela relaxada, daqui a uns minutinhos estamos de volta. Valeu, tchau, tchau.